Olá, você sabe mesmo quando é que a ansiedade se torna uma doença? Ou não faz nenhuma ideia? Quem aqui já se pegou preocupado com algo que ainda não aconteceu? Ou perdeu o sono pensando no que pode dar errado? Isso é ansiedade em ação. É normal. Todo mundo se sente assim às vezes. O que é ansiedade? Como funciona? A ansiedade é uma resposta natural do corpo ao estresse, a situações de incerteza. Ocorre quando sentimos medo, muitas vezes medo do futuro. Estamos preocupados ou com tensão diante de algo que pode acontecer. Por exemplo, antes de uma prova importante ou de uma entrevista de emprego, você pode sentir o coração acelerado, as mãos suadas, pensamentos acelerados. Isso é ansiedade em ação. Até aqui a ansiedade não vai te causar nenhum mal. Transforme a ansiedade em uma fobia. Sinta a ansiedade sem medo, pois ela é nossa amiga, faz parte da nossa vida. A ansiedade é normal, até útil em certas situações, pois nos mantém alertas. Mas quando é excessiva, constante e interfere na vida diária, pode se tornar um transtorno de ansiedade. Nós vamos falar sobre isso adiante. Quais são os sintomas comuns da ansiedade? Coração acelerado, respiração ofegante, pensamentos negativos ou preocupações exageradas, dificuldades para dormir, sensação de perigo constante, dificuldade em relaxar. Como já disse, ansiedade é medo do futuro. Mas por que sofremos tanto com antecipação às coisas? O nosso cérebro odeia incertezas. Queremos ter controle sobre tudo, mas a verdade é que não podemos prever o futuro. Por isso sentimos ansiedade. Um estudo da Universidade de Cambridge, de 2020, os pesquisadores analisaram como lidamos com incertezas e descobrimos que a ansiedade ativa áreas do cérebro ligadas ao medo, lá na amígdala, sistema límbico, e ao pensamento analítico, o córtex pré-frontal. Isso significa que, ao nos preocuparmos demais com o futuro, nossa mente entra em um ciclo vicioso de estresse, dificultando a tomada de decisões racionais. Isso quer dizer que, quando a pessoa está com ansiedade, isso prejudica a parte cognitiva da pessoa e muitas vezes não consegue tomar uma decisão coerente. Esse é o perigo da antecipação negativa. Se estamos imaginando o pior, evitamos desafios, limitam então as oportunidades e sabotamos nosso próprio crescimento. Por exemplo, suponhamos que você quer mudar de carreira, mas tem medo de falhar. Esse medo gera ansiedade e faz você procrastinar a decisão, deixando de aproveitar novas oportunidades. O problema é que, com esses pensamentos negativos sobre o futuro, se tornam um ciclo vicioso. Então vamos à resposta a uma pergunta de uma paciente, a Eliana, lá de São Paulo, lá na minha cidade natal. Para quem não sabe, eu sou paulistano, nascido ali no Hospital Militar da Cruz Azul, bairro central lá do Cambuci, em São Paulo. A pergunta da Eliana é: quando a ansiedade se torna um problema ou uma doença? Vamos chamar o transtorno de ansiedade disfuncional. Porque a ansiedade não é uma doença, como já foi explicado. Mas quando ela fica disfuncional, ela se torna um problema. Vou citar 5 transtornos comuns na ansiedade disfuncional. Primeiro, transtorno de ansiedade generalizada, caracterizado por preocupações persistentes ou sentimentos ansiosos. As pessoas com esse transtorno se preocupam com uma série de preocupações, com problemas de saúde ou finanças, e podem ter uma sensação geral que algo ruim vai acontecer. Os sintomas incluem inquietação, irritabilidade, tensão muscular, dificuldades de concentração, problemas no sono, ou, em outras palavras, sensação de que sempre está no limite, carregando o mundo nas costas. 2. O transtorno do pânico. Ele está marcado por ataques de pânico recorrentes. Isso inclui sintomas como suor, tremores, falta de ar, sensação de asfixia, não conseguir respirar, um coração batendo ou um ritmo cardíaco acelerado, sentimentos de pavor, pânico. Os ataques muitas vezes acontecem de repente, sem um aviso prévio. As pessoas que sofrem ataques de pânico, às vezes ficam com medo de quando o próximo episódio vai ocorrer, o que pode levá-las a mudar, restringir suas atividades normais, porque ela passa a ter medo daqueles sentimentos que podem vir de qualquer lugar, de qualquer maneira que ela não sabe de onde, e acaba desencadeando o pânico sem um motivo aparente. Normalmente a pessoa não sabe por que esse ataque de pânico acontece. 3. As fobias. Fobias de cobra, fobias de aranha,
por exemplo, ou situações como medo de voar, medo de altura, medo de avião, medo de cair, medo de tropeçar, medo de dirigir, são angustiantes ou intrusivas. Quarto, transtorno de ansiedade social. É também conhecido como fobia social. As pessoas com esse transtorno têm medo de situações sociais em que possam se sentir envergonhadas ou julgadas. Eles normalmente se sentem nervosos ao passar o tempo em ambientes sociais, reuniões, por exemplo, e se preocupam em ser rejeitados ou ofender os outros. Outros sintomas comuns incluem ter dificuldades em fazer amigos, evitar situações sociais, preocupar-se dias antes de um evento social e sentir-se trêmulo, suando, náuseas, ao passar um tempo em um ambiente social. Quinto, transtorno obsessivo compulsivo. Esse é caracterizado por sentimentos e pensamentos persistentes e incontroláveis, por isso obsessivos. Isso envolve rotinas ou rituais compulsivos. Alguns exemplos disso é a pessoa que lava muito as mãos compulsivamente, em resposta ao medo de pegar germes ou vírus, ou verificar repetidamente erros no trabalho para ver se cometeu algum erro. E sexto, transtorno do estresse pós-traumático, PTSD. Isso pode se desenvolver depois de um trauma físico ou um trauma emocional grave, como um desastre natural, acidentes graves ou um crime. Os sintomas incluem lembranças do trauma, pesadelos, pensamentos assustadores que interferem na rotina diária de uma pessoa por meses, até mesmo anos, após a experiência traumática. É bem comum, por exemplo, a pessoa que sofreu abuso, seja abuso emocional, ou abuso físico, ou abuso sexual, passar por problemas de transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, pelo resto da vida, se não for tratado corretamente. Portanto, a ansiedade pode ser causada por fatores genéticos, estresse, traumas e até estilo de vida. E até a má alimentação pode também desequilibrar o organismo. O nível natural da ansiedade pode aumentar. Quais são as causas do transtorno de ansiedade? Então, repetindo, primeiro, a genética. Há um histórico de ansiedade dentro da família e isso pode causar ansiedade disfuncional na pessoa. Segundo, o bioquímico. Baixos níveis de GABA, por exemplo, no cérebro, o neurotransmissor que reduz a atividade do sistema nervoso central, contribuem para a ansiedade. Se estiver faltando esse componente no cérebro, a pessoa pode desencadear problemas com ansiedade. O problema pode ser biológico também. Como já citado, a amígdala é central para o processamento do medo e da ansiedade. As suas funções podem ser interrompidas em transtornos de ansiedade. A amígdala, que eu estou citando, a amígdala cerebral, não é da garganta. Vamos falar sobre o quarto componente que pode causar ansiedade, que é o estresse. Esse é bem comum. A causa mais comum de ansiedade são eventos estressantes, como doença física, conflitos familiares, preocupações financeiras, problemas escolares e de trabalho, abusos em todos os graus e problemas de relacionamentos. Agora vamos ao quinto motivo para existir a disfunção de ansiedade. É o estilo de personalidade. Certos tipos de personalidade são mais propensos à ansiedade que os outros. Por isso, a personalidade da pessoa pode causar ansiedade. Vamos ao sexto e último. Estilo de vida. Dietas alimentares inadequadas. Preste atenção nesse vídeo que mostra os resultados de uma dieta baseada em açúcar ou em carboidrato. Falta de regime de exercícios físicos e os tipos de atividade física que a pessoa pratica diariamente podem criar um estilo de vida pouco saudável que também pode desencadear transtornos de ansiedade. Embora existam muitos tipos de transtorno de ansiedade, a pesquisa sugere que a base do problema do transtorno de ansiedade envolve, todos eles, uma causa muito semelhante. Pessoas com transtorno de ansiedade tendem a ficar facilmente sobrecarregados com suas emoções e tendem a ter reações particularmente negativas a esses sentimentos e situações desagradáveis. Então, a ansiedade, muitas vezes, ela é comportamental. Frequentemente, as pessoas tentam lidar com essas reações negativas evitando a situação ou experiências que as deixem ansiosas. A pessoa costuma fugir do problema ao invés de enfrentar o problema.
em outras palavras. Infelizmente, evitar os problemas pode sair pela culatra e realmente alimentar a ansiedade e amplificar o problema, ao invés de resolvê-lo. O mais ideal é que a pessoa aprenda a lidar de forma adequada para solucionar o problema antes que o problema controle a pessoa e a sua vida. Qual o tratamento do problema dos transtornos de ansiedade? Primeiro, deixa eu te explicar uma coisa. Os vários transtornos de ansiedade estão entre os transtornos mentais mais comuns no mundo. Por exemplo, mais de 69 milhões de pessoas na União Europeia têm transtornos de ansiedade e ansiedade disfuncional. É mais comum em pessoas acima de 65 anos, segundo uma pesquisa séria. Isso deixa muito claro que não é a falta de dinheiro que causa os transtornos de ansiedade, pois os europeus e os aposentados, estudados pela pesquisa, na sua maioria não tinham problemas econômicos. Os transtornos de ansiedade também tendem a ter início precoce e durar muitos anos. Eles podem interferir na educação, no emprego, nos relacionamentos afetivos e muitas vezes predispõem os pacientes a problemas adicionais, como doenças depressivas, transtornos do uso do álcool ou outros transtornos alimentares, outros transtornos de uso químico. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a ansiedade afeta cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, sendo o transtorno mental mais comum. Isso é uma estimativa, e provavelmente existe muito mais pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. As circunstâncias ao nosso redor estão sempre em transformação, e somos nós que precisamos nos adaptar a essas transformações. Mas as mudanças causam ansiedade, embora os transtornos de ansiedade não vão causar problemas mentais muito graves, podem com o tempo levar a transtornos de depressão, por exemplo, o que agravar o quadro da pessoa. Com relação às mudanças, nós precisamos pensar o seguinte: existem pessoas jovens que são velhas, que acreditam que já sabem de tudo. No entanto, idosos que são velhos, mas que na verdade por dentro são jovens, pois se adaptam às mudanças e têm a mente aberta para aprender coisas novas. E esse é o ponto. Para vencer a ansiedade, há necessidade de aprender coisas novas, lidar com o novo, a entender o futuro, ter mais confiança, mais equilíbrio. Os tempos mudam e precisamos mudar juntos para sobreviver. Mas essa mudança deve ser em harmonia com o novo. Caso contrário, nos tornaremos velhos em vez de sábios. Em outras palavras, nós devemos entender o nosso ambiente e agir de acordo. Quanto ao passado, o passado tem o seu valor. Podemos olhar para ele buscando aprender com nossas experiências anteriores, mas não podemos viver presos no passado. Com relação a fobias, a pessoa acaba ficando presa no passado, trazendo ansiedade para o presente, né? Devemos buscar conhecimento do passado, criando raízes no presente, pois é a partir das raízes que nos alimentamos e crescemos, amadurecemos. Assim nos alimentamos do passado e do presente. Nós devemos viver somente no presente. Não podemos viver no passado e não podemos viver no futuro. Precisamos abraçar o presente. Nos conectamos com nossas origens, nos fortalecemos para crescer e aproveitar plenamente a vida do vivemos o presente. Devemos buscar conhecimento do passado, aproveitando suas lições e experiências, mas sempre agindo com sabedoria no presente, para garantir nossa proteção. Além disso, vivemos o momento presente é mais que essencial para a felicidade. Também reconhecemos a importância da preparação para o futuro. Entendemos que se preocupar excessivamente com o que está por vir pode criar ansiedade e tirar a alegria do presente. No entanto, sabemos também que ignorar completamente a preparação para o futuro pode acarretar em problemas e dificuldades no futuro. Por isso, é necessário equilíbrio. Devemos buscar encontrar um equilíbrio entre valorizar cada dia, ao mesmo tempo, fazendo planos e se organizando para garantir um futuro estável, procurando desfrutar das pequenas coisas da vida, mas também se dedicando em seu autoconhecimento para assegurar que estará preparado para qualquer eventualidade no futuro. Como nós podemos fazer isso? A ansiedade em relação ao futuro é normal, mas não precisa dominar a nossa vida. Devemos treinar o nosso cérebro para focar no presente, aceitar as incertezas do futuro
e desenvolver estratégias que nos ajudem a lidar com o medo. Felizmente, a ansiedade disfuncional e os seus transtornos são muito tratáveis. A maioria dos pacientes que sofrem de ansiedade disfuncional são capazes de reduzir ou eliminar completamente os sintomas após alguns meses. Manter um estilo de vida saudável é sempre um bom primeiro passo. Cuidar do seu corpo físico e manter-se saudável e forte ajudará você a se sentir melhor, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Corpo são, mente sã. E mente sã, corpo são. Aproveitar o tempo para se envolver em atividades divertidas e relaxantes lhe ajudará a gerenciar seu estresse. É sempre uma boa ideia recuar um pouco, respirar fundo e desacelerar de vez em quando, antes de mergulhar de cabeça em uma agenda agitada. Na verdade, a falta de uma programação equilibrada no dia a dia pode aumentar o estresse e levar à ansiedade disfuncional. Qual o tratamento para esse problema da ansiedade disfuncional? As terapias, algumas das que eu conheço, são tratamentos breves, exigindo semanas, meses. 2. Atividade física. 3. Técnicas de relaxamento e meditação. 4. Medicamentos, quando necessário, com acompanhamento médico. Dieta correta, uma boa alimentação. Se a ansiedade estiver atrapalhando a sua vida, busque ajuda profissional. Você não está sozinho nisso. No próximo vídeo eu vou falar para vocês a respeito de vários tratamentos para eliminar transtornos da ansiedade e também eliminar bloqueios relacionados com a ansiedade. Obrigado por assistir o vídeo. Lembre-se de dar o seu joinha, de se inscrever e até o próximo vídeo.